Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira. Desta vez eu estou aqui fazendo mais um vídeo, né? Porque eu acabei de assistir o segundo jogo da semifinal da Champions ida, né? Que foi Atlético de Madrid 1, Arsenal também 1, no Civitas Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, tá? E bem, vamos começar falando aqui um pouco sobre como vieram os times, né? Porque é importante um pouco ressaltar, né? O Atlético de Madrid, ele tem usado muito esse time reserva, porque está num campeonato tranquilo no espanhol, né? Ainda que não esteja ali disputando o título, tá? Mas tipo, nem a Champions ele está disputando direito, porque a diferença já é grande. Aí também tem o Villarreal no mesmo canto, mas o Atlético de Madrid não faz muita coisa, então ele pode fruir do uso do time reserva no campeonato espanhol. Na Copa do Rei, eles vieram de uma derrota, como eu falei aqui, né, para a Real Sociedade, derrota nos pênaltis, o que faz com que o time já chegue um pouco abalado psicologicamente, né? E agora o Arsenal, né? Agora o Atlético de Madrid vem para esse jogo com algumas peças bem descansadas, né? O Arsenal também tá passando por um momento muito ruim na temporada, uma certa crise, né? Porque o começo foi muito bom, mas esse final de temporada tá ruim. Depois de perder a final é, da Copa da Liga Inglesa para o Manchester City, o time continuou desandando, foi desandando e desandando, e agora está sendo praticamente alcançado pelo City. Ganhou do Newcastle, tá? Ganhou do Newcastle. Eu vou tentar abrir para vocês como é que tá a classificação da Premier League agora. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, Premier League. Tá aqui. Tá, o Arsenal tem 73 pontos por ter ganhado do Newcastle. E o City tem 70, que ganhou nessa última rodada, mas o Arsenal tem 34 partidas, enquanto o Manchester City tem 33 partidas, que o jogo atrasado é contra o Crystal Palace, tá? E o time vem com a sensação de que parece que não vai dar, não tem mais gás, tá difícil. O time tem muito elenco, mas ainda assim a galera desgasta muito, né? Aí fica complicado. E já faz algum tempo já que o Arsenal tem feito começos de temporadas muito bons, mas os finais é que deixam muito a desejar, tá? É, o jogo, vamos começar com o jogo. O Arsenal via como um pouquinho mais favorito, apesar do time estar psicologicamente ruim, mas é um elenco que não pode se subestimar. O Arteta é um técnico que não pode se subestimar, mas tem que ver no que dá, né? E foi exatamente isso que aconteceu. O que que houve? É, o, no jogo, os dois times estavam tentando muito mais não correr riscos, tá? Porque no Bayern e Paris Saint-Germain ontem aconteceu dos times irem mais para o ataque e negligenciar um pouco assim a defesa, tá? Para poder fazer a maior quantidade de gols que eles podiam. E deu certo, foi 5 para o Paris, 4 para o Bayern, né? Já hoje não, hoje os dois times estavam com dificuldade de chegar na zona de finalização, não estavam conseguindo ultrapassar as defesas, mas estavam cada um defendendo muito bem, né, no começo do jogo. Até que assim, lá para os 16, entre 16 e 18 eu acho, o Julian Álvares dá uma finalização, o Raya defende, e aí o jogo começa a ficar um pouquinho mais aberto. O Arsenal tenta aqui, o Atlético de Madrid tenta ali. Aí o jogo vai ficando mais divertido, devagar, devagar. Mas o primeiro tempo ainda assim deixou muito a desejar. No finalzinho do primeiro tempo, o Arsenal tem um pênalti, né, marcado do Rântico
em cima do Gyökeres. O próprio Gyökeres pega a bola, bate e é gol. O Arsenal sai o primeiro tempo na frente. No segundo tempo, o Simeone, ele volta com uma alteração importante. Ele tira o Giuliano Simeone, filho dele, para colocar o Llorente, porque o Giuliano estava com dificuldade, ele não estava conseguindo repor ali as marcações. E aí o que ele fez? Ele tirou um atacante, que era o Giuliano, para colocar um zagueiro e, ironicamente, isso deu certo. O time ficou bem mais ofensivo, encaixou a pressão lá em cima, o Arsenal já não conseguia mais jogar direito, até que no começo do segundo tempo até tentou um pouco, subir um pouco. Mas aí o Atlético de Madrid foi bem demais, criou bastante chance, até que veio o chute, se eu não me engano foi do Johnny Cardoso, ele bate e a bola pega na perna do, do Ben White, e o Ben White que está com a mão assim, sai, né? Ele perde a bola, bate na mão dele. E aí acaba que o árbitro não viu nada, mas o VAR chamou para ele ver e ele viu que era pênalti mesmo e marcou. O Julián Álvares foi lá e bateu, marcou o gol. E aí o Atlético de Madrid ficou entusiasmado. Até o lateral era comemorado pela torcida, por exemplo. De repente, você começou a ver chance atrás de chance do time colchoneiro. Por quê? O Arsenal perdido, os jogadores ali de frente estavam muito cansados e não conseguiam fazer essa pressão, não conseguiam recompor a marcação e fazer a pressão pós-perda de bola, como eles fazem normalmente, e também não conseguiam voltar direito, ficar cruzando ali o campo, por isso estava bem difícil. Então, o Arteta foi fazer substituições um pouco depois. Mas olha só, o Atlético de Madrid teve muitas chances, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Ó, o número de finalizações, por exemplo. Ó. No jogo total, o Atlético de Madrid teve 14, de acordo aqui com o Google, né? Talvez tenha sido mais. E o Arsenal teve só 8. Foram 5 no gols do Atlético e 2 do Arsenal, tá? O Arsenal ficou assim muito tempo sem, desde o primeiro, ficou mais da metade do segundo tempo sem chutar uma bola, sem finalizar, né? E o Atlético de Madrid lá perdendo muita chance, Griezmann mandando bola no travessão, acho que umas 2 ou 3 vezes o Lookman teve chance ali de conseguir marcar, mas acabou batendo mal e parando no Raio. O Raio também fez boas defesas, né? Além disso, e o Arsenal foi tentando. Aí depois você vê que os Gunners vêm para frente. Quando eles vêm para frente, o Eze, se eu não me engano, que tinha entrado, era um dos que tinha entrado no pack de ataque. Na verdade, tinha entrado no lugar do Odegaard, né? E as coisas começaram a se perder aí, quando o Odegaard acabou saindo do jogo. Pelo menos pro Arsenal. E aí o Arsenal trocou de frente, recuperou o controle e foi para frente. O que aconteceu? O Eze tá com a bola, ele chega na bola primeiro, o Hunt dá no pé dele. E o árbitro de primeira marca pênalti. Mas o VAR, ele já chegou assim, não, olha ali, porque tem alguma coisa muito errada com esse pênalti aí. Aí o que o árbitro foi ver? Ele foi ver se o toque não era o suficiente e como é o nome? Ele foi ver se o toque não era o suficiente e se o Eze se jogou, tá? Foi o que ele achou, na verdade. Ele interpretou desse jeito depois de ver no VAR e anulou o pênalti para o Arsenal, tá? O time do Arsenal melhorou demais depois daí, começou a encaixar certinho a pressão deles. O Atlético de Madrid já apostava muito mais em contra-ataques, né? O Lookman também teve chance perdida ali e tudo, mas acabou ficando assim, um para o Arsenal, um para o Atlético de Madrid. Pronto. Chegou a hora do final do jogo e nós vamos para a semana que vem, porque a semana que vem, finalmente, tem o confronto de volta, e desta vez na terça vai ser vai ser Arsenal e Atlético de Madrid, e na quarta vai ser Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, tá?
Esse primeiro que eu citei, eu vou fazer uma análise, mas eu vou falar muito melhor só do primeiro tempo, né? Porque agora eu vou pro horário da noite, aí meu intervalo é um pouco na hora do jogo. E esse outro, o do Bayern, ele é no, na quarta-feira, no caso minha folga, eu vou poder falar dele como eu estou falando hoje do Atlético de Madrid e Arsenal, tá? Bem, minhas perspectivas para esse jogo na próxima semana, eu acredito muito mais que o Atlético de Madrid passa de fase. O Arsenal não tem muito toque de bola objetivo, não finaliza em todo o espaço que encontra, tem um pouco de dificuldade de furar defesas retrancadas, como a do Atlético de Madrid, mas também já se demonstrou um time que consegue formar pressão lá em cima. Porém, o time agora não vai poder jogar com o time reserva no fim de semana pela Premier League. O Atlético de Madrid vai fazer isso pela La Liga para poder focar logo nas Copas. E o time colchoneiro precisa muito desse título para se livrar da vergonha de ter sido derrotado pela Real Sociedad depois de eliminar o concorrente direto que sobrou na semifinal, que era o Barcelona, sabe? Mas o Arsenal, ao mesmo tempo, precisa dar uma resposta na temporada porque tá derretendo, tá começando a perder rendimento, tá começando a perder força, não tá conseguindo mais fazer nada, praticamente, sabe? E aí, beleza, beleza. Eu acredito que mesmo no Emirates Stadium, o Atlético de Madrid vai passar. O Simeone vai encaixar melhor o jogo, os caras vão estar, claro, os atletas dele vão estar muito mais descansados. E o Atlético de Madrid ainda, ainda tem um pouco mais de psicológico, de mental do que o Arsenal. Embora hoje o Arsenal tenha saído muito no lucro, né? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Até a próxima. Fui.